Ok, bom dia a todos. Muito obrigado à organização do evento. Quero agradecer em meu nome, em nome das instituições que eu represento. A pergunta foi: quimioprevenção no alto risco, todas as pacientes devem sair com receita, sim ou não? Vamos contextualizar esse processo. Vocês vejam aqui que o câncer de mama ele é responsável, tem uma incidência bastante importante no mundo, tem um índice de mortalidade bastante importante também, como vocês veem nesses dados do Globocan de 2022. Então, neste contexto, a importância da definição de lesão de alto risco é que ela estratifica populações com maiores lifetime risk de desenvolverem câncer de mama. Então, neste cenário, tem um racional biológico adequado de identificação de estratégias para a prevenção dessas lesões de alto risco. E o que é o mais importante, a gente primeiro tem que classificar e entender o que são essas lesões de alto risco. Aqui estão listadas, como vocês podem ver, hiperplasia ductal atípica, ela tem um risco relativo de 4 a 5 vezes mais de desenvolvimento de câncer de mama, hiperplasia lobular atípica, de 4 a 5, carcinoma lobular in situ, com lifetime risk de cerca de 20 a 30% a mais de risco de câncer de mama, atipia epitelial plana e carcinoma ductal in situ como precursor não invasivo. Então, a identificação dessas lesões precursoras, elas são importantes porque ela faz com que traga para nós o conceito de quimioprevenção. O que é quimioprevenção? São agentes farmacológicos utilizados exatamente na prevenção do desenvolvimento do câncer. Nós entendermos que a carcinogênese mamária está diretamente relacionada com vias de sinalização de estrogênio, surge o papel dos SERMs e os inibidores de aromatase. O que são esses SERMs mais importantes? São o tamoxifeno e o haloxifeno, e os inibidores de aromatase, como todos conhecem, anastrozol e hexamestane. Então, aqui vamos listar para vocês os principais clinical trials relacionados à prevenção e vamos especificar mais ou menos alguns dados de cada um deles. Vamos começar pelo NSBP B1, todos os níveis de evidência 1B. Ele foi o primeiro trial clínico randomizado que estabeleceu o conceito de quimioprevenção de uma forma bastante elegante. Ele iniciou em 1998, com quase 13.500 mulheres, em que ele randomizava tamoxifeno, ele utilizava tamoxifeno 20 mg por dia versus placebo durante 5 anos. O que eles acharam? Redução de quase 50% no risco de câncer de mama invasivo naquelas pacientes com lesões precursoras e 86% de diminuição de risco em pacientes portadoras de hiperplasia ductal atípica. Então, esse foi o primeiro trial que demonstrou essa importância da quimioprevenção, só que teve alguns efeitos adversos bastante importantes, como tromboembolismo pulmonar e incidência maior de câncer endometrial. Depois nós temos o STAR Trial, NSBPP2, no ano de 2006, com uma amostra de perto de quase 20 mil pacientes, em que ela randomizava, nesse estudo, tamoxifeno versus haloxifeno, mostrando eficácia semelhante na prevenção de câncer invasivo, com menos efeitos tromboembólicos e câncer endometrial, sendo uma alternativa ao uso de tamoxifeno na paciente na pós-menopausa, por exemplo. Temos esse IBIS-2, o ano de 2002, com follow-up até de 2015, tamoxifeno numa questão preventiva, pacientes de alto risco, 7.145 mulheres, dando uma redução de 32% no risco de desenvolvimento de câncer de mama, e uma questão interessante, demonstrando persistência desse benefício por mais de 15 anos. Isso motivou o IBIS-2, que é o Prevent Trial, que iniciou em 2014 com follow-up até 2020. A pergunta era, isso acontece também nos inibidores, os inibidores da aromatase? Então, ele utilizava o anastrozol preventivo em mais de quase 4.000 mulheres, mostrando também uma redução da incidência de 49% da incidência de câncer de mama e em 54%, claro, em pacientes que tinham tumores HER2 positivo. Tá certo? Temos ainda o IB2, que é o DCIS, em 2016, comparando para anastrozol e tamoxifeno em pacientes com carcinoma ductal in situ, quase 3.000 mulheres, demonstrando eficácia semelhante. Depois, em 2011, hexamestano preventivo, 4.500 mulheres, redução de 65% da incidência de câncer invasivo, mostrando, como primeiro trial, a importância do inibidor de aromatase em prevenção. E esse último, NSBP35, comparando anastrozol e tamoxifeno, anastrozol superior em pacientes mais jovens, em pacientes portadores de DCIS. Demonstramos aqui esses clinical trials randomizados, agora vamos para as meta-análises. Esse nível de evidência 1, essa meta-análise do Cusick, mais de 83.000 pacientes, publicadas em 2013, com uma redução global de 38% no risco de câncer de mama. Essa outra revisão do Cochrane, de 2019, mostrando que tanto os SERMs como os inibidores da aromatase reduzem a incidência de câncer de mama, obviamente hormônio positivo.
Aromatase e essa outra revisão sistemática também do Cusick, mostrando uma redução em torno de 65% de pacientes também com câncer hormônio positivo. Aqui, de uma forma gráfica, vocês mostram que tem um racional bastante inteligente da utilização desses fármacos nesse grupo específico de pacientes, mostrando uma redução que chega até um pouco mais de 60% nesse grupo mais específico de pacientes que eu citei anteriormente, e de uma forma bem elegante demonstrado nesse gráfico aqui, que esse efeito protetivo se mantém durante o tempo. Então, vamos ver um pouquinho dos guidelines. NCCN discute-se com a paciente, veja, detalhe, discussão com a paciente portadora desse cenário. Ele não impõe a utilização dessa medicação. ASCO, CERM e A pode ser aplicada dependendo do status menopausal, e o West Task Force ele é mais enfático. Ele pede para utilizar em pacientes de risco aumentado e baixo risco de efeitos adversos. Poxa, se é uma medicação tão boa assim, por que está tendo essa discussão? Porque tem alguns pontos chaves que são importantes na literatura que são demonstrados. Veja, tem baixa aderência à prescrição dos pacientes versus efeitos colaterais. Por quê? Vocês vejam, até 50% das pacientes vão interromper o tratamento antes dos 5 anos. Por quê? Tem muito efeito colateral, ela tem uma baixa percepção de benefícios, porque ela não acaba entendendo esse conceito de possível risco maior, ausência de sintomas, e você veja, tem alguns efeitos colaterais que são extremamente importantes. Incidência maior de tromboembolismo pulmonar, câncer endometrial, fogachos, e, no caso dos inibidores da aromatase, a intensa incidência de artralgia, osteoporose, sintomas musculoesqueléticos. Então, cabe a nós, como médicos, entendermos e falarmos para a paciente e avaliarmos essa percepção de risco e entender essa percepção de risco versus o benefício específico para aquela paciente portadora dessa lesão precursora. E, é claro, individualização e estratificação de risco é fundamental para que a gente possa promover esse tipo de prevenção primária, né? Então, aqui, um pequeno resumo da minha apresentação. Vocês notem nesse forest plot que vocês observam aqui, tá certo? Mostrando que todas essas intervenções, na maioria das vezes, é favorável ao tratamento. Esse dado é interessante, qual o número de pacientes que eu preciso tratar para a prevenção de um câncer de mama. Você veja, na hiperplasia ductal atípica, não está aparecendo, mas enfim, hiperplasia ductal atípica, eu tenho que tratar 8 pacientes para ter um câncer de mama prevenido. Na hiperplasia lobular atípica, 11, e para carcinoma lobular in situ, 9 pacientes. Então, é extremamente atrativo esse processo, tá certo? E, aqui, como conclusão, para responder a nossa pergunta, quimioprevenção no alto risco, todas as pacientes devem sair com receita? Eu faria sim ou não? Eu faria uma pequena correçãozinha aqui. A quimioprevenção reduz significativamente o câncer de câncer mamário, receptor hormonal positivo, claro. A individualização de risco e benefício deve ser contemplada, a decisão deve ser sempre compartilhada. Então, minha resposta é sim, em casos extremamente selecionados. Queria agradecer mais uma vez a nossa lembrança pela comissão de realização desse simpósio internacional, e estamos aqui a critério de vocês. Muito obrigado.